Bom, então hoje na disciplina a gente vai falar um pouco sobre os Ophioidea e os Equinoidea, né? Assim como a gente fez na aula passada. E a primeira parte da aula, que eu vou falar sobre os ofiuroides, a gente vai abordar um pouco das características gerais desses animais, da morfologia externa e um pouco do que a gente tem estudado na parte interna. Um pouco sobre os principais trabalhos e estudos taxonômicos que têm sido publicados nos últimos 10 anos, e um pouco da biologia desses animais tão interessantes e tão diversos dentro da classe, dentro do filo Equinodermata, tá bom? Eu não preciso nem falar que obviamente, que essa é a aula que me deixa mais confortável, porque eu estudo os ofiuroides há 30 anos, quase 30 anos, 28, 20, 29 anos, e eu gosto muito, apesar de trabalhar com um grupo com uma ordem mais específica, que eu vou falar hoje, são animais muito belos e com uma variedade corporal, de coloração bastante grande também, como a gente mencionou para outros grupos de equinodermos, né? Então, desde animais, estão vendo aqui, né? Com braços simples e bastante longos e acabam se enrolando. Animais com braços simples, mas que não são tão flexíveis quanto outras espécies. Animais com braços ramificados, né? Que se ramificam bastante, dando a impressão de dezenas ou centenas de braços, mas depois eu vou explicar por quê. E diversas formas de utilização do meio ambiente, de reprodução, formas de obtenção de alimento, né? Então, são animais muito diversos. O nome Ophiuroideia vem do grego oph, serpente, né? Ou seja, esses animais o nome está relacionado à forma semelhante à serpente dos braços desses animais, né, caracterizado por um formato de serpente. E eles vêm sendo estudados ao longo dos anos de diversas formas, né? Então, nós temos hoje vários trabalhos que abordam a temática da taxonomia, da biologia, da temáticas relacionadas à distribuição de populações, enfim. Mas alguns trabalhos relativamente mais recentes têm mostrado que os ofiuroides eles são importantes, inclusive, como organismos modelo para estudos mais amplos, estudos globais. Nesse trabalho que a gente coloca como exemplo aqui, esse pesquisador é um pesquisador renomado na área da taxonomia e biodiversidade de Ophiuroidea, da Austrália, o professor Dr. Timothy O'Hara. Então, nesse trabalho, ele fala sobre os padrões de diversidade, né, em mar profundo, que estariam sendo moldados ou influenciados pela disponibilidade de energia desse ambiente, né? Então, ele utiliza como modelo para avaliar os padrões de diversidade em regiões de mar profundo, ele utiliza como organismo modelo os Ophiuroidea, que na verdade é a especialidade desse pesquisador. Então, nesse trabalho, eles analisam, né, mais de 160 mil registros de ofiuroides ao longo de todo o planeta, né, em bancos de dados disponíveis para consulta, desde organismos que ocorrem em regiões mais rasas, né, do infralitoral de 20 metros de profundidade, até regiões de mar profundo de cerca de 6.500 metros de profundidade. E ele observa, com relação aos resultados que ele obtém nesse trabalho, que a diversidade em regiões de mar profundo, a avaliação dessa biodiversidade difere em regiões, por exemplo, que vão
20 metros até 2.000 metros, daquela biodiversidade encontrada acima de 2.000 metros. Então, por exemplo, em regiões de 20 a 200 metros, que é a região da plataforma continental, a maior biodiversidade, claro que ele tá extrapolando biodiversidade com base nos dados que ele teve para o Fioroide, mas nessa faixa batimétrica, ele consegue observar uma maior biodiversidade desses animais nas faixas tropicais, né, de 0 a 30 graus, norte e sul, né, mais na região do Indo-Pacífico e do Caribe. E isso também é bastante observado na plataforma continental e talude e quebra do talude, a parte superior, né, que está entre 200 e 2.000 metros de profundidade. Ao contrário, em contraste a esses resultados, em mar profundo, ele observa que esses animais, eles mostram um pico de biodiversidade em latitudes acima de 30 graus norte, por exemplo, entre 30 e 50 graus norte, e em regiões próximas à costa, não necessariamente nessa faixa tropical. Né? Então, com esse trabalho, esses pesquisadores propõem uma forma diferente de avaliar a biodiversidade em mar profundo do que da forma que é avaliada em regiões mais rasas. E para esse estudo tão amplo e tão global, ele utiliza como modelo os dados ecológicos biogeográficos de um grupo que é o grupo dos Ophiuroideae. Então, eu acho um trabalho muito importante para os especialistas, porque ele traz uma nova proposta de áreas que precisam ser conservadas, né? Manejadas e conservadas como áreas de proteção ambiental. Então, isso é muito bacana, é um modelo de estudo bastante aplicado, utilizando esse grupo Ophiuroideae. Tá, desculpa. Bom, esse esquema mostra algumas estruturas dos ofiuroides e, em especial, a gente chama atenção para as novidades evolutivas que separam a Ophiuroideae de asteroideia, né, das estrelas do mar, tá? Como o madreporito numa posição contrária à estrela, porque o madreporito, no caso dos ofiuroides, está numa posição oral, ele é representado aqui por um dos escudos orais, que eu vou falar um pouquinho quais são esses escudos, mas o madreporito assume uma região oral, ele acaba sendo uma das estruturas que forma a armadura oral. Uma outra sinapomorfia, perda do ânus por parte desses animais, né? E a presença de placas vertebrais, que a gente também vai falar sobre essas placas que se articulam ao longo dos braços e permite uma maior mobilidade desses animais. Com relação, a gente falou já de crinoideia e asteroideia, e com relação à orientação do corpo, assim como as estrelas, os ofiuroides ficam com a face oral voltada para o substrato. Então, esse esquema, eu gosto muito dele, porque ele mostra a posição, né, da abertura do sistema vascular aquífero para o ambiente, né, com os pezinhos ambulacrais, e a região aqui oral, voltada para o substrato. Então, assim como acontece em Ophiuroideia, acontece em asteroideia, que a gente falou ontem, que é exatamente o contrário do que nós observamos nos crinoides, que a orientação dos pés ambulacrais é para a região oposta ao substrato. Bom, com relação às principais características desses animais, hoje ela representa a classe Ophiuroideae, representa a classe mais biodiversa dentre os equinodermos. São mais de 2.000 espécies viventes descritas. Esses animais, eles apresentam uma grande mobilidade, como eu falei, braquial, que isso permite com que esses animais explorem uma diversidade grande de hábitats e de microhábitats,
Então, essa grande mobilidade, ela está relacionada principalmente à articulação das vértebras braquiais, que são estruturas que se articulam ao longo de todo o braço do animal, tá? Com as suas devidas diferenças em relação aos grupos, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Esses animais também apresentam diversos modos de alimentação, diversas formas de alimentação, desde animais suspensívoros, comedores de depósito, predadores, inclusive. Então, a gente tem uma grande variação na forma de alimentação e, inclusive, na forma de reprodução também. Desde reprodução assexuada, reprodução sexuada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Aqui nesse slide, vocês veem 3 grandes grupos que a gente vai mencionar agora, né, de ofiuroides. A grande característica, a principal característica, se eu voltar só um minutinho, tá? A principal característica que visualmente separa os ofiuroides das estrelas é um disco bem delimitado e bem separado dos braços. No caso das estrelas, é um pouco mais imperceptível essa separação. Os braços, o disco ele vai diminuindo e o disco e braços se continuam, né? Numa crescente, você não consegue perceber a delimitação aonde termina o disco e onde começa o braço. Essa é uma diferença visível entre asteroideia e ofiuroideia. Dentre os ofiuroides, existem 3 grupos principais, com relação à estrutura do braço, à estrutura das placas, assim, a forma do braço, forma externa, que vocês já facilmente vê, mas também internamente, com relação às vértebras que formam cada um dos segmentos braquiais. Então, existem ofiuroides chamados basket stars, ou em português, uma tradução mais próxima seria estrelas cesto, porque elas têm um braço muito ramificado e quando no ambiente a tendência é que elas voltem o braço para a região oral e elas ficam parecendo um cesto mesmo. Esses braços, eles agarram o substrato biológico ou substrato consolidado, duro, né? Mas pode ser biológico também, um coral, enfim, uma gorgônia. E eles, a posição como eles mantêm o braço, dá esse nome de estrela cesto. As snake stars, ou estrelas serpentes, essas estrelas, esses ofiuroides, eles têm o braço simples, porém eles conseguem fazer a mesma movimentação que os ofiuroides do grupo anterior, que é as estrelas cesto. Porque ele consegue fazer a movimentação da vértebra braquial em direção à boca. Tanto os basket star quanto os snake star, a movimentação do braço é em direção à boca. E eles não têm a habilidade de fazer essa movimentação vertebral lateral. Isso traz um benefício na forma de, por exemplo, de segurar, de se agarrar um substrato no fundo do mar. Então, assim, ou seja, eles têm essa capacidade de se agarrar em diferentes tipos de substrato. No entanto, o grupo mais biodiverso dentre os ofiuroides são os brittle stars, que são as estrelas frágeis. Brittle, ele pode ser traduzido como frágil, porque realmente os braços são mais finos, mais fáceis de se quebrar, voluntária ou involuntariamente, né? São braços que se articulam de forma diferente dos 2 grupos anteriores. As vértebras se articulam lateralmente e não dorso ventralmente, né? Então é um grupo que talvez a mobilidade maior proporcionada por esse tipo de vértebra tenha facilitado a diversificação que é mais observada para esse grupo de ofiuroides, tá? A maior facilidade de ocupar espaços, micro-hábitats. Então, vocês vão ver que existem uma grande variedade de hábitats que são ocupados por esse tipo de ofiuroides.
Com relação à morfologia, né, então, vocês veem aqui nas fotos coloridas que às vezes a gente não consegue distinguir tantas estruturas e tantos detalhes quanto necessários para a identificação do animal. Quando a gente seca esse animal e começa a observar detalhes em estereomicroscópio, nós observamos que são várias as características taxonômicas, com importância taxonômica, que são observadas nesses organismos. Então, aqui à esquerda, nós vemos um ofiuroide, a face aboral, ou como a gente costuma mais chamar no caso dos ofiuroides de face dorsal. Na face dorsal, o disco tem diversas formas, diferentes formas de cobertura, desde o que a gente chama de escamas, que são pequenas placas, mas também espinhos, grânulos, e às vezes até um tegumentozinho que parece uma pele bem fina, e isso também é uma característica importante para a taxonomia e identificação desses animais. A maioria, ou uma grande parte das espécies, tem uma diferenciação dessas placas centrodorsais, né? Que são escamas que seriam as primeiras escamas o primeiro grupo de escamas que surge recobrindo o disco do animal. Então, desde a escama centrodorsal, que é essa bem no centro do disco, e ao redor dessa escama, as escamas primárias, né, que formam uma roseta central na maioria das espécies de ofiuróides que a gente identifica. Em cada interrádio, né, que a gente chama, em cada raio, né, que seria a região da onde parte um braço, então essa região radial nós encontramos um par de placas, que essas placas são chamadas de escudos radiais, e elas apresentam diferentes formas que também têm importância taxonômica. A partir dessa região radial, então, partem os braços, que podem ser simples, como aqui no esquema, ou ramificados, né, como a gente vai ver também. E esses braços, eles são formados por segmentos, cada um desses segmentos, depois eu vou mostrar o detalhe, é formado por placas específicas, tanto placas que ficam na região dorsal, que nesse caso a gente está vendo uma placa braquial dorsal, quanto placas laterais, que sustentam os espinhos, e as placas ventrais. Ventralmente, o que a gente observa é uma boca central, né, rodeada por estruturas que formam a armadura bucal. Essa armadura bucal ela é formada por 5 mandíbulas, né? No caso a maioria dos ofiuróides possuem 5 mandíbulas e 5 braços. Há exceções, nós vamos falar também. Mas são 5 mandíbulas. Essas mandíbulas sustentam outros escudos, né? No caso que vocês estão vendo aqui mais clarinho, o escudo oral, né? Então são 5 escudos orais. No entanto, um desses escudos orais é chamado de madreporito, porque ele que representa, então, o local de entrada de água no sistema vascular aquífero do grupo, tá? Essas perfurações no madreporito, né, em algumas espécies, elas são fáceis de serem observadas, em outras nem tanto, né? As placas ventrais, né, que recobrem o braço ventral, cada um dos segmentos do braço ventralmente. E aqui, em amarelinho, no esquema, vocês observam cada um dos pezinhos ambulacrais. Como nós falamos ontem, o ambúlacro do ofiuroide é fechado, então os pés ambulacrais, eles conseguem atingir o ambiente externo via um poro, que é chamado de poro tentacular, e esse poro, ele apresenta, na grande maioria das vezes, uma escamazinha, que está mostrando aqui, que é uma escama protetora do pé ambulacral. Então, essa escama, ou ela está aberta, permitindo a saída do pé ambulacral, ou ela está fechando esse poro, protegendo o sistema vascular aquífero. Aqui nessa região, entre o braço e a região interradial do disco,
existe uma abertura que nesse desenho não está muito fácil de ver, é esse risco preto mais escuro, mas tem a imagem melhor para frente, que é a abertura da bursa. Então, vou falar um pouco sobre isso também. Então, ele fica nessa região entre o braço e o espaço interradial ventral do disco. Acho que eu falei de tudo aqui, bora lá. Para a gente colocar toda a informação que eu falei no ambiente, no animal, realmente, como a gente observa em lupa, né? Essa é uma espécie de anfiurídeo, Microphyllophyllus atra, e nessa espécie a gente consegue observar praticamente tudo que a gente mencionou no esquema anterior, que é um desenho, né? Então, os escudos radiais na região radial, né, do disco, as escamas que recobrem, nesse caso, o que está recobrindo o disco são escamas. Se vocês olharem em detalhe, as escamas primárias. Então, aqui no centro, a escama centro-dorsal, e aqui uma, duas, três, quatro, cinco escamas primárias ao redor da centro-dorsal. Aqui, nessa imagem, vocês conseguem ver as placas dorsais, braquiais dorsais, de cada um dos segmentos braquiais, os espinhos, né? Os espinhos, eles são sustentados pela placa lateral, que nessa foto fica difícil de observar, mas vocês vão ver melhor à frente. E aqui a placa ventral do braço, as placas ventrais do braço, certo? Já vou falar da boca, mas aqui mencionando, aproveitando, ó, o que a gente está vendo aqui em um amarelinho, uma cor meio de creme, assim, são os pezinhos ambulacrais. Na verdade, esse animal está seco, então o pé, que é um tecido mole, ele está ressecado mesmo, com essa cara de ressecado, e ele está saindo aqui de uma região, que é o poro tentacular, que nesse caso está sendo protegido por duas escamas tentaculares, no caso dessa espécie. Com relação à região oral, nós observamos então os 5 escudos orais, sendo que o madreporito é um escudo oral diferenciado. Vocês percebem no formato aqui do escudo oral, de um escudo oral comum, e o madreporito é maior, né, mais alargado, e apresenta os porozinhos aqui na região mais externa. Podem me interromper se precisarem, tá? Como eu falei, como a Lu falou ontem, qualquer dúvida a gente vai discutindo, é melhor imaginando. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o que eu falei sobre a fenda bursal, que eu vou explicar já o que é. É uma fenda, uma abertura que fica na lateral do disco, que para algumas espécies é facilmente observada, para outras é mais difícil realmente, mas ela abre contato entre essa região da bursa, né, das bursas, aqui são duas bursas, para o meio ambiente, tá? Para o ambiente externo. Aqui um detalhe da boca mostrando o madreporito. Então, essa foto eu acho muito, muito didática de um animal que está aqui no museu, mostrando a diferença do madreporito para os demais escudos orais. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para mostrar o detalhe. Ó. Primeiro aqui, esse escuro aqui, o detalhe da fenda, né? Da fenda bursal. E aqui, ó, o detalhe do pezinho ambulacral saindo desse poro, que é o poro tentacular. No caso dos ofiuroides, o pé ambulacral, ele não é, na maioria das vezes, os trabalhos, a não ser em livros textos, que são chamados de pé ambulacral, mas nos trabalhos mais especializados, eles são chamados de tentáculo mesmo. Porque o papel dele, no caso dos ofiuroides, está mais relacionado a um papel de tentáculo do que a um papel de pé, diferente da estrela do mar. Esse esquema, ele fala um pouco sobre a parte interna do disco e de um pedacinho do braço, né? Uma anatomia do disco, onde a gente consegue observar. Quando eu estudava, quando eu fazia graduação ainda, a minha orientadora falava assim, um ofiuroide, ele na verdade é um estômago ambulante, né? Porque ele tem a maior parte do disco ocupada pelo estômago. E então aqui vocês conseguem observar um estômago grande, né? A entrada aqui da região oral da boca, né? Aqui em cinza claro,
um esquemazinho do sistema vascular aquífero, né? Então, aqui, ó, eu coloquei até um M de madreporito. Então, aqui estaria posicionado o madreporito, né? Que representa o local de entrada de água para dentro do sistema vascular aquífero. Aqui, o canal pétreo, o canal circular, e adentrando cada um dos braços, os canais radiais. Os canais radiais, dos canais radiais, né, partem os pés ambulacrais, ou, como nós chamamos para os ofiuroides, os tentáculos, tá? Vocês observam que sai um outro pé aqui, ou um outro tentáculo, esse é chamado de tentáculo oral, tá? As espécies podem ter de 1 a 2 tentáculos orais, que saem aqui na região da boca. O que mais que nós conseguimos ver aqui? Por exemplo, lembra que eu falei na imagem anterior sobre a bursa, né? A bursa é uma bolsazinha, que na verdade ocorre 2 bursas em cada um dos interrádios do ofiuroide, e essa bursa, ela tem um papel importante na troca gasosa, ela também tem um papel importante na reprodução, tem uma imagem bastante bonita, porque quando os ofiuroides eles não têm gônadas permanentes. Então, quando eles entram na fase reprodutiva, as gônadas começam a se desenvolver, né? As células gonadais que estão ali na região da bursa começam a se desenvolver e as gônadas começam a aumentar em tamanho. E aí, elas muitas vezes, para muitas espécies, elas ocupam toda a bursa. A gônada aumenta tanto de tamanho que ela começa a ocupar toda a bursa. Então, quando a água do ambiente externo adentra a bursa, ela tem um papel de excreção, de levar as excretas para fora, um papel de troca gasosa e um papel, inclusive, de levar para o ambiente os gametas que foram produzidos aqui no interior das células gonadais, certo? Aqui a gente observa a cavidade perivisceral, né, a cavidade celômica. O que mais que eu consigo mostrar aqui? A face aboral ou dorsal, que vocês observam que não tem abertura, como no caso das estrelas. Aqui na região dos braços, os espinhos. Eu acho que esse esquema é muito interessante para vocês verem detalhes que a gente vai ver mais à frente. Aqui na fenda bursal, né, que eu falei que seria, no caso, aqui, ó, essa fenda aqui, né, que estaria do lado da boca, perdão, é exatamente essa abertura aqui, e a gente tem que pensar que existe uma bursa que se abre aqui e outra bursa que se abre aqui. Isso para todos os espaços, todas essas partes interradiais do disco, né? Então, o funcionamento, né, o papel dessa bursa é bastante importante, porque a água do ambiente externo, ela entra pela fenda bursal, percorre essa bolsa e acaba levando para fora não só as excretas, mas também óvulos, espermatozoides, ou seja, que são produzidos pelas gônadas, né, as células reprodutoras, tá bom? Essa imagem é de uma espécie que eu fiz a análise, o estudo de reprodução, é uma espécie de Ophioderma, é uma espécie que para o ofiuroide é uma espécie relativamente grande, e quando aqui é uma foto de um animal que não está com a gônada madura, né? Então você observa aqui um interrádio e aqui outro interrádio. Esse espacinho aqui é a fenda bursal, que nessa espécie ela é separada em 2 fendas. Na verdade é uma abertura, o disco se une ao braço aqui, então fica parecendo que existem 2 aberturas, mas na verdade são essas 2 aberturas para uma única bursa. Quando o animal começa a entrar na fase reprodutiva, essas gônadas aumentam tanto de tamanho que elas chegam a romper esse tecido aqui, né? Essa parte do disco, se vocês repararem, ó,
Aqui tem um escudo oral e aqui o disco está íntegro, né? Aqui está o escudo oral e o disco já não está mais íntegro. Aqui a gente está vendo que o disco foi rompido pela quantidade, pelo tamanho de gônadas maduras que a gente encontrou nesse animal. Ele chega a romper a fenda dorsal. Bom, a anatomia do braço também é interessante, ela tem trazido muitas novidades com relação à taxonomia do grupo. Mas para a gente conseguir fazer fazer os estudos taxonômicos de forma satisfatória, a gente tem que conhecer cada uma das estruturas que formam o braço desses animais. Então, começando primeiro por esse mais simples, né? Como eu falei, os braços dos ofiuroides são formados por segmentos, né? Então, cada um dos segmentos eles são formados por um ossículo interno, que é chamado de vértebra, ou placa braquial, ou ossículo ventral, vertebral, tá? Essa vértebra, ela ocupa todo o interior daquele segmento. Essa vértebra, ela é rodeada por 4 placas. Isso na maioria das espécies, tá? Vocês vão ver que tem algumas exceções. Mas, principalmente, então, a gente tem ventralmente a proteção pela placa ventral, dorsalmente a vértebra é protegida pela placa braquial dorsal e lateralmente por 2 placas laterais. Essas placas laterais que sustentam os espinhos braquiais. Então, voltando aqui para o lado esquerdo, você consegue um detalhe maior de um segmento, um corte transversal desse segmento, onde a gente observa aqui, ó, em cinza, aqui e aqui as 2 placas laterais, né, que sustentam os espinhos. No centro, a vértebra. Na parte dorsal do braço, a placa braquial dorsal, protegendo essa região, e na parte ventral, a placa braquial ventral, protegendo essa região. A gente consegue ver também, além disso, que existem músculos que trabalham aqui, que se ligam a essa vértebra, e existem regiões da vértebra que você consegue observar a marcação daquela região pela fixação da musculatura, tá? Tanto essa musculatura mais dorsal quanto essa musculatura mais ventral. Então, isso é muito interessante para a gente discutir mais à frente sobre a importância dessas vértebras na movimentação e no estilo de vida dessas espécies, né? E, consequentemente, para a taxonomia, no caso nosso, que estudamos esses grupos, esses animais. Essa imagem foi feita por um colega nosso, Walter, da Bahia, que mostra, então, a capacidade de locomoção. A gente está tentando ilustrar um pouco a capacidade de locomoção desses animais e que está intimamente relacionada com a articulação das vértebras, né? Esse é um ofiocomide. Eles são animais, comparado com os outros equinodermos, são animais bastante ágeis, não é? Eu já fiz em aula prática com animais vivos, como a gente falou ontem sobre as estrelas, elas, se você colocá-las com a região oral voltada para cima, a tendência é que elas vão procurar se desvirar. E os ofiuroides também. A diferença é que se você colocar uma estrela com a boca voltada para cima, um ofiuroide com a boca voltada para cima, com certeza o ofiuroide vai conseguir se desvirar assim em pouquíssimos segundos, enquanto a estrela vai precisar de mais tempo para conseguir se desvirar e se colocar na posição que é a posição que ela realmente vive. Bom, e essas vértebras que a gente tem estudado cada vez mais profundamente, é, até o momento, né, a gente tem descrito 4 tipos de vértebras. Essas vértebras, esses tipos de vértebras, estão relacionados com essas 2 estruturas que a gente observa na vértebra. Aqui, essa vértebra da esquerda é uma vista proximal, né? Ou seja, tudo que a gente chama de proximal
é uma vista que está voltada para o disco, e essa é uma vista distal da mesma vértebra, tá? Ou seja, uma vista da parte da vértebra que está voltada para a extremidade do braço, né? Para a ponta do braço. Então, essa classificação das vértebras está relacionada a essas duas estruturas. Essas duas estruturas aqui. Dois pontos que são de protuberantes, que são chamados de zigoscôndilos, e um ponto mais dorsal da vértebra, então essa face aqui é a face mais dorsal do braço, e um ponto mais ventral protuberante, que é chamado de zigosfeno. Se vocês observarem do lado proximal da vértebra, vocês conseguem ver que esses dois pontos se encaixam aqui, certo? Da vértebra posterior. E esse ponto zigosfeno e essa protuberância zigosfeno se encaixa numa outra depressão da face proximal da vértebra seguinte, certo? Com base nessas características, já foram descritas, então, 4 tipos de vértebras para as espécies de ofiuroides. A vértebra mais comum é essa vértebra chamada de zigospondila, mas nós temos também a vértebra streptospondila ou a semi-streptospondila e a transpondila. Em maiores detalhes, a zigospondila, essa é uma vértebra entre as espécies da mais comum, do tipo mais comum. Nesse caso, é uma espécie de Ophiocomela. Essa imagem é da Cecília, né, que estuda esse grupo, né, onde a gente observa o que a gente falou dos zigospôndilos, zigosfeno, certo? A vértebra do tipo semistreptospondila, ela foi estudada pela Renata, foi observada em Ophiotella, também é uma vértebra, essa é uma vértebra que não é tão comum. A vértebra streptospondila, ela já foi registrada em várias espécies de eurialídeos, e essa vértebra, ela permite uma articulação diferente das duas anteriores. Essa articulação está mais relacionada com o braço se voltar para a região oral do que o braço fazer articulação lateral, como a gente observa nas duas anteriores. E, por fim, a vértebra transpôndila, que somente algumas poucas espécies foram descritas com essa vértebra. Esse tipo de vértebra, né? A taxonomia dos ofiuroides na última década, ela tem evoluído muito e várias estruturas têm sido propostas como importantes ou possivelmente diagnósticas para a compreensão da taxonomia e da evolução do grupo Ophiuroidea, né? Então, entre elas, o estudo da microestrutura das placas braquiais, tanto placas que revestem o braço quanto a própria vértebra, mas também as placas que formam a região bucal, tanto a placa dental, que sustentam os dentes, que depois a gente vai ver melhor para frente, quanto a placa oral, que é aqui está mostrando uma das placas orais, que na verdade vão formar, cada uma dessas placas formam metade da mandíbula, né? Cada meia mandíbula. E a metodologia para estudo dessas placas é uma metodologia semelhante. Na verdade, esses estudos eles começaram a ser mais aprofundados justamente com o avanço da microscopia eletrônica de varredura. Então, esse conhecimento ele aumentou e só foi possível com a evolução, então, desse tipo de metodologia, da microscopia de varredura, né? Com isso, a gente consegue montar algumas amostras para que a gente observe em detalhes placas que, quando no microscópio óptico comum ou no estereomicroscópio comum, a gente não consegue observar. Então, aqui, bom, em termos de metodologia, né, a gente geralmente separa uma parte do braço. O ideal é que não seja uma parte do braço mais para a extremidade, mais para a ponta do braço, porque
quanto mais para a ponta, mais jovem é esse segmento. Então, quanto mais próximo do disco, melhor. Então, nós estabelecemos na nossa metodologia entre o quinto e o 10º segmento braquial, para que a gente consiga avaliar as estruturas, essas estruturas que estão aqui citadas, essas 4 estruturas, além dos espinhos. E na armadura bucal, a gente utiliza ou o disco inteiro, isso depende do tamanho do animal. Agora, se for um animal muito grande, a gente tenta cortar um fragmento de disco que a gente consiga extrair pelo menos 1 ou 2 mandíbulas daquele animal. E como que a gente faz isso, né? Então, o fragmento de braço é escolhido e cortado, esse fragmento é imerso em água sanitária. Esse protocolo ele foi proposto pela Sabine Storr, e ele tem sido seguido pela maioria dos especialistas, né? A água sanitária, ela, hipoclorido de sódio, ela acaba atuando nos tecidos e na parte mole, fazendo com que isso se dissolva essas plaquinhas de carbonato de cálcio elas vão ficando dispersas na placa de Petri. Depois a gente retira essas plaquinhas. Claro que tudo tem que estar muito bem orientado para que a gente saiba de qual placa nós estamos falando. Essas placas são lavadas em água destilada. Posteriormente, elas são secas em temperatura ambiente e montadas ou dispostas em estruturas de metal como essas, que são chamadas de stub. Esse processo é o processo de sputter, que é de passar uma cobertura fina de ouro para que as espécies, para que os stubs possam entrar no aparelho de microscopia eletrônica de varredura e então as peças ou as microestruturas possam ser analisadas, tá? Então, de forma bem rápida, essa é a metodologia para que a gente consiga, por exemplo, as placas braquiais, no caso, tá? Ontem nós falamos bem brevemente sobre as pedicelárias e até a gente discutiu que até pouco tempo se achava que pedicelárias eram estruturas que ocorriam em estrelas e ouriços, né? E a gente passou um pouco rápido sobre isso, então eu queria reforçar, porque eu percebi que foi uma das dúvidas, que as pedicelárias, então, elas são ossículos, né? Mas elas têm ossículos que ocorrem principalmente nas estrelas e nos ouriços, e foram descritas para esses 2 grupos formas variadas de pedicelárias, né? Mas na verdade são ossículos que têm o papel de garras, né? Que têm válvulas e têm o papel de agarrar, como se fosse uma mordidinha, uma mandíbula, né? E o papel dessas pedicelárias é remover detritos da superfície do corpo, ou do ouriço, ou da estrela. Essas pedicelárias, elas podem ter aqui, como vocês estão vendo, ter ou não pedúnculo, né? As pedicelárias com pedúnculo, obviamente, tem uma maior mobilidade. Aqui nessa imagem vocês veem a face aboral de uma estrela, onde vocês veem pedicelárias pedunculadas aqui, né? Ela tem maior mobilidade, e ao redor do espinho, as pedicelárias não pedunculadas. Então, existem tipos diferentes de pedicelárias e elas se movimentam em respostas a estímulos físicos ou químicos, e muitas das vezes, como vocês veem na foto aqui, elas ficam ao redor do próprio espinho, né? Então, como aqui nesse esquema. Então, aqui a gente está exemplificando pedicelárias do tipo tridáctila, né? Que tem 3 dentezinhos, sejam dentes mais finos ou dentes mais globulosos, que são pedicelárias de uma espécie de ouriço, Strongylocentrus, e pedicelárias do tipo pinça ou do tipo tesoura, que são, por exemplo, encontradas nessa espécie de estrela chamada Astérias SP. Por que eu trouxe de volta isso? Porque, como a Luciana mencionou ontem, mais recentemente foi publicado um artigo mostrando que os ofiuroides também tinham capacidade de morder, né? Um novo tipo de pedicelária de equinodermos. Esse pesquisador é um pesquisador americano, Richard Turner, e ele descreve uma estrutura que, na verdade, essa estrutura ela já tinha sido observada
desde 1830, alguma coisa assim. Só que ela tinha sido descrita como um espinho, né? Então, o que ele discute e ela é facilmente observada em espécies de uma família chamada de Gorgonocefalidae, né? Então, essa espécie à esquerda é um Gorgonocéfalos chilensis e a da direita é um Asteronyx. Só que ambas as espécies, elas apresentam, se vocês olharem em detalhes, aqui está mais difícil porque está mais distante, mas aqui você observa que eles apresentam faixas tanto ao longo do final do disco, sobre o escudo radial, quanto ao longo do braço, eles apresentam faixas, né, braquiais. É uma estrutura diferente do braço que eu expliquei em detalhes, que é coberto pela placa dorsal, embaixo pela ventral e na lateral pelas duas placas laterais. Na verdade, nesse grupo, né, nessa família, o braço é formado, então, pela vértebra streptospondila. As placas laterais, elas estão posicionadas mais ventralmente e elas sustentam aqui os espinhos. Ó, pode ver que os espinhos do animal estão mais para baixo. E aqui na parte que eu chamaria de parte mais lateral e dorsal, existem pequenas placas que nesse caso, os autores chamam de placas basais. E são essas placas basais que sustentam o que a gente imaginava que seriam espinhos. Porém, a argumentação é que a articulação desses espinhos e a forma de orientação deles nessas placas basais mostram homologia com as pedicelárias, principalmente de estrelas, né? As pedicelárias, no caso dessa família Gorgonocefalidae, então, são pedicelárias multivalvadas, né? Que são, elas apresentam várias valvas, uma contra a outra, assim, tá vendo? Vocês conseguem ver a posição, essa voltada para cá, essa para cá, e assim eles vão alternando. Então, eles definiram isso como uma pedicelária multivalvada, né? Aqui estão as valvas, olha, ele fala valva, valva, tudo isso aqui é uma valva. Então, são várias valvas da pedicelária, e elas têm um papel e elas têm uma movimentação semelhante à pedicelária da estrela, e elas têm esse papel de proteção e captura também de alimento. Elas não possuem pedúnculo, ela está fixada diretamente nessa placa, que é chamada de placa basal, então são pedicelárias sem pedúnculo e de posição cruzada, uma cruzada com a outra. Então, é um artigo muito interessante e a gente também não tinha ideia, a gente até já tinha visto uma estrutura assim nesses animais, porque esses animais são grandes, né? Não é difícil de você observar, mas essa discussão trazendo a homologia com a pedicelária eu achei muito interessante, realmente. Bom, com relação a alguns trabalhos, como eu falei, na última década, principalmente, mas eu vou trazer, obviamente, um histórico um pouquinho maior, a taxonomia dos ofiuroides sofreu uma grande mudança, uma grande alteração. Então, como a gente aprendia a morfologia dos ofiuroides há 30 anos atrás, como eu falei, 20, 30, é muito diferente do que hoje a gente faz no nosso laboratório, né? Mas as primeiras espécies de ofiuroides que foram realmente descritas foram feitas por Linneu, né, na obra principal dele, de 1758, Sistema Naturae. Nessa obra, ele descreve duas espécies, uma que ele nomeia como Asterias caput medusae e a segunda Asterias ophiura, que atualmente, na verdade, é o Gorgonocéfalos, aquela espécie que eu mostrei anteriormente, essa daqui, Gorgonocéfalos, né? E a segunda atualmente é uma espécie do gênero Ophiura, que é uma espécie que é um gênero de mar profundo, mas é um animal que tem braços simples, não ramificado como o Gorgonocéfalos, certo?
Mais à frente, em 1917, é publicado um importante trabalho de Matsumoto, que foi o primeiro trabalho a utilizar as mandíbulas e as placas dessa mandíbula, né? Então, aqui ele mostra na sua prancha, né, as estruturas da mandíbula que formam a mandíbula, e também, além disso, as placas genitais e as vértebras, para fazer uma proposta de classificação. Aqui ele mostra algumas imagens de vértebra, e olha que eu admiro muito um trabalho assim, porque foi feito em 1917, né? Então, assim, imagina como seria ver isso e fazer essas pranchas. Então, uma coisa muito, para mim, impressionante. A proposta de Matsumoto não foi muito bem aceita em termos de classificação que ele fez, mas, de qualquer forma, é um marco de um trabalho que inicialmente propôs utilizar outras estruturas que não somente a morfologia externa, né? Então, representa um marco para a história da taxonomia dos ofiuroides. Em 1995, inici... 95? 1995? Foi o ano que eu comecei a estudar os ofiuroides, olha só. Em 95, foi publicado esse artigo de Smith e Patterson sobre a filogenia dos ofiuroides. Foi o primeiro artigo a considerar as análises moleculares e comparar com análise morfológica, apesar de não ser um artigo que resultou numa árvore de relações filogenéticas muito bem aceita. Ele é um marco porque foi o primeiro artigo que se utilizou de caracteres combinados entre caracteres morfológicos e caracteres moleculares, tá? Nesse caso, ele utilizou 43 caracteres morfológicos e o estudo molecular foi com base no gene 28S do RNA. As análises moleculares mostraram uma árvore que era suportada, obtida com dados moleculares, né? Suportam a árvore obtida com dados moleculares. Porém, esse trabalho ainda foi bastante criticado na época, também foi o primeiro, né? Enfim, falando que ele tinha usado um único gene e poucos caracteres morfológicos e tal. Bom, entre 95 e 2011, os artigos continuaram saindo, porém as novidades, assim, o que a gente vem a destacar, por exemplo, foi esse artigo do TUI Store, publicado em 2011, que foi a primeira proposta de utilização da morfologia da placa lateral, né, que é aquela placa que sustenta os espinhos, na classificação dos ofiuroides e, inclusive, utilizando algumas espécies fósseis, né? Então que havia uma relação então entre as espécies viventes e algumas espécies fósseis. A placa lateral, então, como vocês observam, ela tem um pontozinho que é chamado do ponto de articulação, botão de articulação dos espinhos. Então, nesse trabalho, eles fazem um estudo das placas laterais de 56 espécies, se não me engano, 5 ou 4 espécies eram fósseis, o restante eram espécies viventes, e faz a comparação entre as placas. Qual a conclusão eles chegam? Que as placas, sim, elas respondem, as laterais, sim, elas respondem bem a identificação em nível de espécie, gênero e até família. Às vezes a gente não consegue ver muita diferenciação dentro de um mesmo gênero, mas entre gêneros isso é mais fácil de reconhecer. Então, ou seja, ela é uma estrutura diagnóstica importante que hoje é utilizada pela maioria, se não por todos os especialistas que trabalham com fibroideia, né? Em 2012, esse artigo foi um artigo que teve um marco importante, mais especificamente porque ele tenta estabelecer uma certa nomenclatura padrão. A gente, você vê, né? A gente está tentando ver isso agora com um trabalho em parceria com a Beck, do México, tentando fazer a mesma coisa que Sabine Storr, Tim O'Hara e Bentui fizeram lá em 2012, que é tentar padronizar as estruturas morfológicas
em termos de nomenclatura, para que todos os especialistas da área conseguissem falar uma mesma língua. Né? Então, aqui ela apresenta um grande glossário ilustrado, mostrando cada uma das estruturas, o nome dela, o que ela é e como ela é. Né? Então, para cada estrutura, uma imagem. Então, isso foi muito importante. E agora a gente está tentando replicar isso em português e em espanhol, que eu acho importante também para a gente ter como fazer essa conversa entre nós, né, nós brasileiros e com colegas de países da língua espanhola. Bom, a partir de 2014, vários trabalhos interessantíssimos começaram a sair, na minha opinião, a partir daí tudo começou a virar uma grande, entre aspas, uma grande bagunça, que a gente está tendo que aprender tudo de novo, um monte de coisas. Em 2014, foi publicado esse trabalho do Tim, de novo, do Tim O'Hara, onde ele faz uma análise molecular, né? Ó, ele usa 425 genes, de 61 táxons, inclui 15 famílias, na época nós tínhamos 18 famílias descritas, e representantes de todas as classes, não somente de ofiuroide, né? Então, com base nessas análises moleculares, ele define principalmente três clados, né? O clado A, onde ele agrupa esses animais que apresentam, principalmente os eurialídeos, que apresentam braços ramificados, e um clado B e C. O clado C, ele agrupa principalmente Anfiuride, Ofiactide, e aqui nesse outro clado, principalmente Ophiodermatide, são animais que têm os braços mais robustos, mais fortes, e esses são animais com os braços mais fracos, né? O resultado desse trabalho de 2014, ele é muito semelhante, o resultado dele acaba corroborando bastante o resultado de Tu Store lá de 2011, que é aquele trabalho feito com as placas laterais, o que mostra que a análise molecular confirma em grande parte o que foi proposto lá atrás pela placa lateral. Eu achei isso muito interessante. E discorda de outros trabalhos, por exemplo, o trabalho, a classificação proposta por Smith em 95 ou por Matsumoto em 1917. Né? Então, essa proposta de 14 foi muito interessante porque ela faz essa discussão sobre o trabalho lá de placas em 2011. Em 2016, e agora o Ben Tui com a Sabine Storr, vocês podem ver que fica sempre protagonizando o Tim O'Hara, Ben Tui e Sabine Storr, né? Ela faz uma proposta de classificação com base em caracteres morfológicos. A Sabine trabalha bastante com morfologia, o Tim com molecular e o Bentui agrega a parte fóssil. Então, realmente, esse trio é bastante eficiente, né? E aí, em 2016, ela faz essa proposta de relação filogenética entre as famílias aqui, e aí, por fim, utilizando, então, 130 caracteres morfológicos e 45 táxons. E, por fim, ela compara com aquele trabalho de 2014, que foi um trabalho feito com base em análise molecular, e ela fala, não, realmente a nossa análise morfológica corrobora a análise de 2014, que foi uma análise basicamente molecular. Então, uma revolução muito grande de informação na última década, a gente tem, né, de 2011 para cá. Bom, porém, o grande passo, mudando, inclusive, a estrutura de famílias, tal, aconteceu em 2017, nesse trabalho que foi publicado, de novo, né? O'Hara, Rugal, Tui, Sabine Storr, Martinov. Então, até 2017, nós tínhamos considerado descritas 18 famílias. Com base nessas análises, deixa eu ver se tem aqui, não, perdão. Com base nessas análises, né, que foram feitas envolvendo filogenômica das espécies viventes, eles eles propõem, então, a existência de 32 famílias,
e de 2 ordens eles passam a 6 ordens, né? Então, envolvendo tanto a parte molecular quanto a parte morfológica. Então, isso foi uma grande revolução, porque várias espécies que eram alocadas em uma família foi para outra, às vezes um gênero ficou naquela família, o gênero que estava naquela família foi para outra, então foi uma alteração muito grande. Nessa época, eles publicaram o artigo, porém eles não fizeram uma diagnose de cada uma das famílias. Eles simplesmente falaram: tal família se mantém, essa não se mantém, famílias novas que surgiram, fizeram o clado, né, a árvore de parentesco, propuseram todas as famílias sem uma diagnose. Vários pesquisadores questionaram, então, se realmente essas famílias novas existem, cadê a descrição da família, a diagnose da família, né? E a resposta deles, só um minutinho, foi que em breve eles iriam publicar a diagnose, que aconteceu no ano seguinte. Em 2018, eles publicaram um trabalho falando sobre diagnose morfológica das famílias, né, dos quadros mais altos de ofiuroideia. E nesse trabalho, eles descrevem 33 famílias e 5 superfamílias. Tá? Então, o trabalho anterior, ele praticamente foi feito com dados filogenômicos, e aí faltava, então, um embasamento morfológico, que foi feito no ano seguinte. Em 2018 ainda, um outro trabalho que foi publicado e que causou bastante questionamento, né, mas é um trabalho belíssimo, foi o trabalho publicado por Handler, onde ele fala sobre a armadura bucal, os dentes e todas as papilas, ele renomeia, né? Então, aqui ele mostra, né? Ele fez com o uso, inclusive, de imagens 3D, mas ele mostra o escudo adoral aqui, né? A parte da mandíbula, e ele começa a renomear todas essas papilas que até 2018 nós simplesmente chamávamos de papilas orais, tá? Então aqui, daqui até o final, a gente chamava, até essa azul aqui, era chamada de papilas, perdão, da rosa, verde, azul, papilas laterais, essa daqui, muitas vezes chamada de papila apical, em famílias como anfioride, papila infradental, porque estava embaixo do dente, e essa daqui, como muitas vezes escama do poro tentacular oral, enfim. Ele, com base em desenvolvimento ontogenético e análises de homologia, ele propõe novos nomes, né? Então, ele fala do ossículo de Lyman, aqui do espinho do escudo adoral, né, do primeiro espinho, esse é o escudo adoral, tá? Então, do primeiro espinho do escudo adoral, depois segundo espinho do escudo adoral e assim por diante, papila apical. Então, só que o problema desse trabalho é que ele faz isso para algumas famílias dessas determinadas ordens. Então, por exemplo, Filepidida, Fiacantida, Fiorida, mas não para todas as famílias. Então, o que acontece? Como foi um estudo muito aprofundado, envolvendo ontogenia, envolvendo desenvolvimento, isso acaba confundindo o que nós temos que considerar como o ciclo de Lyman quando a gente não tem esse exemplo desse gênero, por exemplo, no trabalho dele. Porque a gente não tem como fazer, ou ainda não sabe como fazer, esse desenvolvimento ontogenético que ele fez para chegar a esses nomes. Tá? Então, é um trabalho importante, é um trabalho desafiador, que a gente está tentando adaptar todas as nossas descrições, mas ainda estamos estudando bastante e com muitas dúvidas ainda, mas mostra o quanto a taxonomia dos ofiuroides tem mudado, sim, nesses últimos anos. E, por fim, mais recentemente, em 2021, foi publicado esse trabalho que faz uma proposta de relação entre o formato da vértebra, como eu falei, né, com o estilo de vida do ofiuroide. Isso, esse trabalho é um trabalho muito bonito e é um trabalho que a gente tem que ler com bastante atenção, porque faz
A gente que trabalha com Freud já tinha uma ideia de que a vértebra estava relacionada, porque durante muito tempo esse tipo de vértebra ele era associado a uma ordem dentro da classe Ophioideia. Mas a gente começou a ver que nem sempre, que isso era mais relacionado com o estilo de vida do animal do que com a própria relação de parentesco, né, entre um animal, entre uma família e outra. Então aqui ela mostra, por exemplo, o estilo de vida desde epizoico, endozoico, animais de vida livre, e ele vai mostrando o tipo de vértebra, né? Então, por exemplo, o Phoenereis é um animal de vida livre. Então, ele tem uma vértebra zigospondila, que é aquela vértebra que permite a articulação de forma lateral. Enquanto animais que são episóicos, como a fiotela, a Renata sabe bem, porque ela estudou fiotela, são animais episóicos que vivem dependem de outro substrato para se agarrar. Ou eles vão ter vértebra semi-streptospondila ou vértebra streptospondila, né? Que está relacionado, ó, como a Asteronyx eslovene, que foi aquela espécie grande que eu mostrei que dobra o braço, está relacionado com a capacidade de articulação do braço para a região oral. Então, é um trabalho muito interessante, mostrando, então, a importância desse tipo de articulação da vértebra para a gente entender como que o animal vive no seu ambiente. Bom, espero que vocês não estejam tão cansados. Só a gente tem mais uma partinha rápida, falando um pouco sobre a biologia desses animais, tá? Bom, os ofiuroides, como eu falei lá no começo da aula, ele apresenta a região de abertura do sistema vascular aquífero voltado para o substrato, boca, e pés ambulacrais voltados para o substrato, né? Perdão. Aqui a gente vê uma espécie de hemífolis se movimentando, e o que vocês estão vendo em vermelhinho são os pés ambulacrais, né? Mas vocês percebem que eles mexem não só os pés ambulacrais, mas eles mexem o braço como um todo, né? Eles movimentam o braço, eles articulam o braço, então o pé ambulacral ele tem bastante a ver, muito mais, com a obtenção de alimento do que com a própria movimentação do animal. Com relação à distribuição e ecologia, esse daqui foi aquele artigo de 2012 de Sabine Storr, além de fornecer um grande glossário e um glossário ilustrado, tudo, ele também fala um pouco sobre a distribuição das espécies conhecidas, né, até aquele momento, por todo o planeta. Então, ele fala sobre a grande diversidade de espécies na região do Indo-Pacífico, né, do norte do Pacífico, e nesse artigo, inclusive, ela fala sobre a baixa biodiversidade conhecida na América do Sul e no Atlântico Leste, né? Mas isso aqui também pode estar muito mais relacionado com a falta de pesquisa, né, de coleta e conhecimento dessa fauna, do que realmente apresenta, né? Então, a gente também tem que considerar aqui o que é conhecido e descrito na literatura, né? Agora, exatamente ela chama atenção para essa região da América do Sul, que é uma região que, para outros grupos, comprovadamente de alta biodiversidade, e para o ofiuroide, ela cita, por exemplo, 120 espécies de ofiuroides, né, nessa região, descritas para essa região. Essa imagem é muito interessante porque ela está mostrando, em alguns ambientes de mar profundo, principalmente, a quantidade de ofiuroides que podem ser encontrados num espaço relativamente pequeno, né? Então, isso aqui nós chamamos de bancos de ofiuroides. Esses bancos de ofiuroides, eles, em determinadas profundidades, eles são muito, muito abundantes, né? Aqui com os bracinhos, vocês dificilmente veem o disco, mas vê as centenas de milhares de bracinhos para cima. Esses animais, muito possivelmente, são de famílias que capturam a matéria orgânica no ambiente, né? São filtradoras, são comedoras de suspensão, tá? Então, esses animais, eles muitas das vezes eles se enterram no fundo mole,
ou, por exemplo, ficam aqui como esse num substrato mais consolidado, mas expõem os braços na coluna d'água para conseguir obter o seu alimento, né? E isso também, a gente está, essa outra imagem mostra que outros ambientes também podem ser ocupados por esses ofiuróides. Aqui é a imagem de uma esponja repleta de uma espécie chamada Diophyactes savini, que é uma espécie bem pequenininha, esverdeada, e é uma espécie que faz reprodução assexuada, que eu consigo ver até um disquinho quebrado. Então, para mostrar que esses animais eles ocupam diferentes tipos de hábitats, né? Justamente por essa facilidade de locomoção, tamanho diminuto de algumas espécies, né? Estilos de vida bastante variados. Existem espécies que ficam sobre a areia, né? Então, aqui a gente está falando um pouco de animais da infauna, animais que se enterram, animais que vivem associados a substrato biológico, mas existem aquelas espécies da epifauna, animais que ficam sobre a areia. E muitas vezes eles estão sobre, mas com a capacidade de se enterrar, né? Então, aqui acho que está mostrando o animal, olha, ele vai se movimentando, né? Essa é uma Amphiode occidentalis, ela vai se movimentando até se enterrar. Uma comedora de depósito também. E até ambientes um pouco inusitados, né? Porque eles podem ser encontrados em plástico, em lixos assim no mar aglomerados, já foram encontrados em fralda de bebê, que eles jogam a fralda no mar cheio de matéria orgânica, então já foram encontrados, por exemplo, fiotella, já foi centenas de indivíduos encontrados numa fralda de bebê no mar e também vivendo em associação com outros organismos, como essa espécie, que vive em associação com uma água viva, tanto na região aqui do disco, quanto na região dos tentáculos também. Então, isso é uma coisa curiosa, né? Que é uma associação importante que faz com que permita que esse animal tenha uma certa locomoção que ele não teria se não fosse essa associação, né? Bom, além disso, eles vivem em regiões como, por exemplo, associação com o crinoide, que a Luciana falou, né, geralmente apresentando uma coloração semelhante ao seu substrato, em regiões fontes hidrotermais, que são regiões com baixa biodiversidade, mas eles têm essa capacidade, ou regiões de água salobra, como essa espécie é capaz de povoar, que é uma espécie de anfiurídeo. E com relação à alimentação, eles também são muito variados. Nessa imagem, a gente consegue ver eles enterrados, né? Um banco de ofiuroide, enterrados, e expondo seus bracinhos na coluna d'água. Parece um jardim, né? Parece um jardim cheio de gramas, assim, altas. Mas esse é um comportamento principalmente de famílias como Anfiuride, Ophiolipidide, famílias que têm os braços longos e finos, e eles expõem esses braços e capturam a matéria orgânica, o seu alimento da coluna d'água. Então, é uma coisa muito interessante, porque uma vez eu li um artigo falando sobre o valor nutritivo de um ofiuroide, né? Era um estudo de um peixe de valor comercial e eles tinham feito o estudo do conteúdo estomacal desse peixe, eles tinham encontrado uma grande quantidade de ofiuroides. Aí foi o questionamento assim, nossa, mas eles são tão assim, só ossinhos, né? Uma quantidade de tecido assim, mole, tão de carne, tão pouco, tão pequena, né? Mas na verdade é aquela história de disponibilidade, né? Então, se o alimento ele pode ser pouco nutritivo, mas ele é o que está mais disponível, é isso que o animal vai comer. Então, mostra a importância desses animais na cadeia alimentar marinha, né?
Esse outro vídeo mostra uma outra forma de alimentação, tá? Perdão, isso. Ah, esse daqui acho que vai ficar tampado. Peraí, que acho que esse daqui eu vou ter que voltar. Peraí. Tem que tirar isso aqui. Desculpa, gente. Senão não vai aparecer. Aqui. Esse é um ofiuroide de mar profundo. E aí tá mostrando ele se alimentando de acho que um camarão, né? E vocês percebem que esse ofiuroide, ele é epifaunal, ele fica sobre o substrato e ele se locomove rapidamente com seus braços em direção a um animal, uma carcaça, um animal já morto, e eles começam a brigar mesmo por esse alimento. Ou seja, comedores de depósitos, suspensívoros, predadores, saprófagos, né? Então, são vários tipos de alimentação, dependendo da espécie, dependendo do ambiente onde ele vive, né, da disponibilidade de alimento. Aí um saiu ganhando lá, saiu correndo e foi embora com ele. Vocês estão aí ainda? Espero que sim. Sim, Mi. Sim. Estou falando sozinha, não, né? Não. Então, esse é um vídeo muito bacana, que, que mostra esse tipo de alimentação. Vamos para o próximo. Ah, essa foto ela foi tirada no nosso aquário, aqui no museu. Essa espécie de ofiuroide, que na verdade eu não sei que espécie que é até hoje, porque ele é uma espécie, foi um ofiuroide que a gente comprou para colocar no aquário, uma espécie, acho que exótica, não sei. E aí teve uma vez que ela apareceu assim, com o disco todo inchado na parte dorsal, porque esse disco era um disco comum, assim, ele é um animal grande, assim, sei lá, de uns 2, 3 centímetros, assim, e ele apareceu com um disco elevado, assim, como se tivesse um caroço na parte dorsal. Coincidentemente, nessa mesma semana, o nosso camarão sumiu. Então, nós deduzimos que ele comeu o camarão, né? Então, e existem vários vídeos também de ofiuroides que se alimentam de pequenos peixes, então não é impossível ele ter comido o camarão, né? Sobre a reprodução, essa espécie é aquela verdinha que eu falei lá atrás, que estava toda naquela esponja marrom, né? Assim, ocupando grande parte da esponja. É uma espécie de tamanho pequeno, da família Ophiactidae. É uma espécie que faz reprodução sexuada e assexuada, né? A reprodução assexuada, ela é feita por fissiparidade, ou seja, o animal sofre fissão em várias partes do corpo, ele pode sofrer, e as partes que são perdidas, elas se regeneram. Então, aqui nessa imagem, mais facilmente a gente observa que uma parte do disco é menor do que a outra parte do disco. Não só o disco, como os braços também. Então, esses 3 braços são braços mais jovens, mais finos do que esses outros 3 braços. Então, isso aqui mostra exatamente um sinal de fissão e posterior regeneração do disco. Esses animais, assim como outros, justamente por ter esse tipo de capacidade de reprodução assexuada, em determinados ambientes eles são muito abundantes, como aconteceu naquela imagem que vocês viram da esponja. Mas o Fiactide não é o único grupo que faz esse tipo de reprodução. Ah, e outra coisa, justamente por serem fissíparos, muitos indivíduos, ou a maioria dos indivíduos, apresentam 6 braços. Acho que na hora da regeneração eles não conseguem regenerar como era lá jovenzinho, tá? Aqui é uma outra imagem também de espécie que estava regenerando. Esse é um outro grupo, né, de uma outra família que também
faz esse tipo de reprodução, a Fiotella mirabilis. Essa espécie foi descrita no Brasil como uma espécie invasora, né, uma espécie nativa do Pacífico, ou é do Atlântico Norte? É Pacífico. Acho que ela veio para o Atlântico Norte e depois para o Sul, né? Eu acho. Então, ela foi no Atlântico Norte, foi mais recente, acho que foi primeiro para cá Tá. mesmo. No Atlântico Norte, acho que foi 2020, por aí, que foi a Entendi. descrição. E é uma espécie que, por ser uma espécie, né, que é considerada invasora, ela encontrou todo o ambiente todo é, ada- adaptado para ela. Então, ela se desenvolve muito rapidamente, ela ocupa ambientes, substratos biológicos, substratos não biológicos, areia, ela é encontrada em vários lugares diferentes, né? Então, como eu falei, aquele exemplo lá da fralda de bebê que foi coletada aqui no litoral norte de São Paulo, foi essa espécie que estava povoando a fralda do bebê, né? Então, essa aqui é um exemplar úmido em álcool, não sei se estava em água salgada ainda ou álcool, e aqui é a mesma espécie, porém seca, já pronta para ser fotografada, né? Então, essa espécie também faz vários tipos de fissões. Então, até a Renata está produzindo um artigo nesse sentido. Ela faz fissão de uma forma muito mais eficiente do que o Fiat Savigny. Porque vocês podem reparar, né, que a partir de uma parte do disco, ela consegue regenerar o disco todo, né? Então, a gente está fazendo esse tipo de análise para ver por exemplo, nesse caso, qual é a parte do disco mais antiga, maior, e as partes que eles conseguiram regenerar, né? Então, ele, a partir de uma parte, consegue regenerar 5, a partir de de dois raios, consegue regenerar outros 4 raios, e assim por diante, né? Então, é uma espécie que tem esse tipo de reprodução assexuada muito eficiente. Aqui alguns outros exemplos, né, também, de forma de fissão e regeneração desse animal, da grande capacidade. Esses indivíduos aqui, eles foram identificados também como Fiotella, foram coletados no Paraná, aqui no Brasil, né, vocês estão vendo uma parte maior, que é a parte mais antiga, e a parte menorzinha em regeneração. Esse daqui também, ó, 4 partes só, uma parte não, possivelmente eles se quebraram. Aqui já são animais que nós recebemos imagens, foram animais coletados na Flórida em 2020, então são animais que ou não estavam apresentando fissão nem regeneração, ou sim, ó, com fissão recente, com fissão, aqui fissão e início de regeneração, né, para vocês verem comportamento muito semelhante entre essas duas populações, da América do Norte e América do Sul. A reprodução sexuada, ela é a mais comum, tá? E a maioria das espécies tem a reprodução, como a maioria dos invertebrados marinhos. Produção dos gametas, eliminação na água, formação das larvas planctônicas e depois metamorfose da larva e assentamento no substrato. No entanto, algumas espécies mostram tipos alternativos de reprodução ou de um tipo de cuidado parental. Então, eu trouxe 2 exemplos interessantes, como essa Astroclame sol, que ele abriga ou protege os jovenzinhos nos seus braços. Uma outra forma interessante é dessa espécie, que é uma espécie de águas frias, se não me engano, da Argentina, mais para baixo até, o Fiocanta vivípara, que é uma espécie, como o próprio nome fala, abriga seus jovenzinhos no disco, muitas vezes dentro do disco ou sobre o disco, né? Durante uma fase da vida desses jovens até que eles sejam liberados. Isso é chamado de espécie incubadora ou espécie chocadeira, alguma coisa assim. Aqui no Brasil, a gente já descreveu algumas espécies que têm esse comportamento reprodutivo. Essa espécie foi descrita em 2006, a Femisidium thomasi, que nós escrevemos aqui. É um animal bem pequeno, de mar profundo,
Pequeno, quando eu falo, é menos de meio centímetro, assim. E aí a gente começou a observar que, apesar do tamanho desse animal, a gente percebia que lá dentro, às vezes, a boca estava tão aberta que a gente via que tinha uma estrutura lá e a gente começou a perceber que era um jovem, né? E aí esse animal ele tem um disco bastante enrijecido, então para tirar esse jovem sem quebrar, a gente tinha que quebrar o adulto. Então muitas vezes a gente passava um estiletezinho aqui, cortava o braço do adulto, abria o disco na lateral e conseguia retirar os jovens. Então, apesar de ser um animal bem pequeno, ele tinha entre cinco, às vezes quatro, chegamos a encontrar seis jovens dentro de um animal pequenininho desse. O interessante é que, com raras exceções, esses animais incubadores eles estão relacionados ou a mar profundo ou a regiões de águas muito frias, como regiões antárticas. Isso pode ser uma estratégia de cuidado parental, já que a larva não vai ter acesso a um ambiente planctônico, né, rico, enfim. Então, é uma estratégia de cuidado parental nessas regiões. Essa imagem. Alguém falou alguma coisa? Professora, eu Hum? tenho uma pergunta. Hum. Nesse caso que você mostrou, então, que os filhotes ficam dentro, no ambiente natural, a mãe morreria para eles saírem? Como que eles saem? Não, eu acredito que não. Agora eu tô falando acredito porque, assim, foi a primeira vez que a gente pegou e esse animal é de mar profundo mesmo. Mar profundo que eu falo assim, 500 mil metros, já é considerado fundo. Mas em ambiente natural, o que se espera é que não. Eu cortava e quebrava, porque até eu percebia que esses animais, possivelmente, eles romperam a bursa, os jovenzinhos, estou falando, porque eu via eles não pela fenda bursal, eu via eles pela boca mesmo. Hum, Entendeu? Então eles estavam, ou eles romperam a bursa, ou também existe uma hipótese de que o indivíduo tenha colocado, sei lá, a larva pela boca, mas eu acho mais fácil que tenha rompido a bursa e ocupado uma parte maior do disco. O fato é que eles eram visíveis pela boca do animal, isso não é comum, né? Mas eu acredito que no ambiente natural, não. Ela vai conseguir, né? O adulto vai conseguir é, expelir ou colocar para fora o jovem, tá? Era só porque eu não tinha como, eu tinha que quebrar mesmo. que legal. Obrigada. Mas é interessante, né? Essa imagem, ela é muito, muito bonita, porque é uma imagem tipo 3D, que vai mostrando uma espécie de ofioderma. E aí o mais interessante é que ela vai girando, ela mostra, por exemplo, estruturas como as vértebras, os espinhos, região oral, e o mais interessante é que depois ela mostra os filhotezinhos, é uma espécie incubadora, mostra a posição dos filhotes dentro do disco. Então é muito, muito lindo esse vídeo. Ó, vocês percebem que ele fica na bursa, né? Mas a bursa, olha aqui, às vezes ela pode se romper e você vê um pedaço do braço pela boca também, que foi o que aconteceu no femicídio, né? Aí mostrando só os filhotes, como que eles estavam aglomeradinhos assim dentro do disco do parental, né, do adulto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, né? Mas é um animal grande também, um feoderma, né?
Vocês veem aqui, vocês viram os bracinhos saindo pela bursa, mas a gente também vê bracinhos no centro, né? No centro do... Perdão, acho que eu passei isso. Aqui, ó, um print, né, daquele vídeo, então, mostrando, né, a região do disco, os braços, jovenzinhos aqui ocupando a região da bursa, né, ó. Vendo um jovem aqui, outro aqui, então a região da bursa protegendo esses animais. E ventralmente você consegue ver a boca, a fenda bursal aqui, então às vezes você vê um bracinho aqui, mas às vezes você vê aqui também, né? Anfífolis squamata é uma espécie que ocorre aqui no nosso litoral, é uma espécie que não é uma espécie de profundidade, é uma espécie de plataforma continental, e ela também abriga os jovens no seu disco. A gente também tem, ó, aqui o exemplo do adulto e os filhotinhos que estavam no disco, né? Bom, gente, era isso. A gente tem algumas sugestões de bibliografia que a gente vai colocar na pasta. Eu espero que vocês tenham gostado.